obra do polo petroquímico lá em Itaboraí, né, já foi entregue o que a gente chama de trem do gás, já tem lá um tratamento de 18 milhões de metros cúbicos dia, chama, na verdade, 18 milhões de BTUs dia, do gás sendo tratado. E a Petrobras já recebeu as propostas, que é para retomar a obra da refinaria. Então nós vamos, no máximo em 60 dias, retomar as obras. Isso significa 12 mil novos empregos, só ali diretos. Nós vamos refinar 70 mil litros de óleo diesel dia, S10, 20 mil litros de querosene de aviação e 15 mil litros de óleo para motores, óleos especiais. Então, o governo federal trazendo de volta a nossa tão sonhada refinaria lá no Itaboraí. Fora isso, temos 6 institutos federais anunciados pelo presidente Lula, obras de Minha Casa Minha Vida. Então, o governo retomou, o PAC, são 1,7 trilhões de reais investidos no Brasil inteiro, em rodovias, em ferrovias, portos, em aeroportos, né? Como eu disse, são obras, retomada do Pacto Federativo. Essas obras são obras de infraestrutura que é para que você possa trazer e atrair mais investimentos. Então, quando você melhora um porto, melhora uma rodovia, você melhora um aeroporto, são obras que você vai atrair novos investimentos. Então, a gente só tem que agradecer. O exemplo maior aqui no Rio de Janeiro é a retomada do Galeão. A Infraero, no governo anterior, botou 2/3 dos voos que era do nosso antigo Galeão para o Santos Dumont. Eles queriam ali fazer uma concessão, né? E isso quase quebrou a concessão do Galeão. Galeão, que é um dos 3 aeroportos mais importantes do Brasil, um aeroporto que vem batendo o recorde dos últimos meses de movimentação de passageiros. E é isso, a gente trazendo o aeroporto de volta, traz economia de volta, traz empregos de volta, é o Rio de Janeiro de novo. Sem falar no Minha Casa Minha Vida, são mais de 1.400.000 unidades que o governo federal, através da Caixa Econômica, já contratou do Minha Casa Minha Vida. Quando você contrata uma obra de uma unidade habitacional, você está fazendo ali, além de estar gerando emprego, renda, você está dando um destino a um recurso público que vai direto para uma família, um teto para morar. Então, dar dignidade às famílias. O presidente Lula trouxe de volta a economia, a gente viu aí que o Brasil não crescia mais de 3% há alguns anos. São 2 anos seguidos, um crescimento de 3,5% e 3,4%, apesar de toda a maldade do dito mercado, fazendo aumentar a taxa de juros para reduzir a atividade econômica. E quando a gente escuta o mundo inteiro hoje preocupado, com a maluquice do presidente americano, e isso pode frear a economia mundial, a gente vê aqui um Banco Central aumentando o juro para transferir recursos do setor produtivo, como da construção civil, do comércio, da indústria, do próprio agronegócio, para os rentistas, para o sistema financeiro. Isso é muito ruim. Então, nós não temos dúvida, o presidente Lula, hoje é dia 1º de maio, estou aqui gravando esse depoimento, o governo do presidente Lula vai bem, crescimento vigoroso, a indústria crescendo, a indústria da construção civil vai dar uma disparada grande, isso é fundamental porque isso gera empregos e esse ramo, da construção, que é a construção civil, ela gera empregos rápidos e bota o recurso para rodar. Então, não tenho dúvida, mais de 1.400.000 unidades contratadas Minha Casa Minha Vida só nesses 2 últimos anos. Segurança, quem tem a obrigação nos estados são os governadores. Nós sabemos que segurança não pode ser também só um problema do governador ou da governadora. Tem que ser uma parceria, União, estados e municípios. Municípios hoje, inclusive, têm as guardas municipais, tem monitoramento de câmeras, no centro de controle e comando. E o presidente Lula, muito preocupado com a segurança, remeteu para o Congresso Nacional um projeto de lei, na verdade uma PEC, que trata da segurança pública, uma PEC que foi ouvido os secretários e secretárias do Brasil inteiro da área de segurança pública, discutido com o ministro Lewandowski. É um texto muito enxuto, um texto que complementa municípios, estados e governo federal se complementando na área de segurança pública e buscando unificar, por exemplo, todos os registros
criminais, porque nós temos 27 registros, tentando unificar todo o aparato de inteligência, né, com essas parcerias, para que a gente possa ter Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e guardas municipais, defesas civis unificados, para que a gente possa melhorar a segurança pública. E a segurança pública não é só também ter o policial, ter a repressão. A segurança pública é a inteligência e, mais que isso, é você oferecer uma educação pública de qualidade, uma escola onde a juventude vai ter incentivo para estar na escola. E quando você tem um incentivo, uma escola de tempo integral, quando você tem uma alimentação, uma merenda boa, quando você tem um uniforme bonito, quando você tem um incentivo através, por exemplo, do pé de meia, você tem a possibilidade de você ter o aluno mais tempo na escola e na sala de aula. Isso é fundamental para que a gente possa reduzir a violência em nosso estado e nosso Brasil. Então, a segurança pública é um problema e, pela primeira vez na história, um presidente se preocupou e enviou uma PEC, uma emenda constitucional para o Congresso Nacional. O presidente Hugo Motta já disse que é prioridade no mandato dele a gente enfrentar essa questão da segurança, discutir, e ele já vai instalar uma comissão especial para que a gente possa discutir e aprovar a PEC da segurança pública, que não vai resolver todos os problemas, mas ela unifica as polícias, ela dá um comando central guardado a autonomia dos estados em relação à segurança pública, em relação à Polícia Militar e à Polícia Civil. Então, o presidente Lula está de parabéns, de novo, pela primeira vez na história um presidente se importou e está fazendo algo pela segurança pública. Bem, governador e deputado estadual, né? A gente já sabe que no Rio de Janeiro, né, a visibilidade para governar o Rio de Janeiro, existe uma opção lá entre o prefeito e o presidente da LERJ. E você decidiu não entrar nessa... Não. O meu partido está conversando com o prefeito Eduardo Paes. Eu converso com o Eduardo Paes, mas converso muito também com o presidente da Assembleia Legislativa. Eu acho que está muito cedo. Eu já conversei com a minha ministra, já conversei com o presidente Lula. Eu vou cuidar da eleição do presidente Lula e, cuidando da eleição do presidente Lula, eu vou cuidar dos prefeitos e das prefeitas que estão conosco, que podem, inclusive, estar no lado contrário em relação ao governo do Estado. E eu vou cuidar da eleição do presidente Lula, vou atrair o maior número possível de prefeitos e prefeitas, vereadores, e vamos fazer uma campanha linda para o presidente Lula. E agora uma mensagem agora, né, Dia dos Trabalhadores, né, para toda essa classe aí que luta, né, para movimentar a economia do Estado do Rio de Janeiro. Bem, primeiro dizer que vocês estão de parabéns, nós estamos de parabéns, porque eu me considero também um trabalhador. Eu trabalho desde 9 anos de idade, eu acordava 5 horas da manhã para abrir uma banca de jornal, todo dia às 6 horas da manhã em Paracambi. E eu nunca mais parei de trabalhar, nunca tive férias. Então, eu tenho uma honra de dizer que eu tenho uma carteira de trabalho assinada quando eu fiz 14 anos de idade, mesmo trabalhando antes. Então, eu tenho hoje 57 anos de idade, eu tenho 43 anos de carteira assinada. Isso é um orgulho para mim. E dizer, como eu falei aqui, a retomada da economia, a geração de emprego e renda, a retomada de investimentos públicos, através do PAC Seleções, através dos convênios que as prefeituras têm feito com o governo federal, que os governos estaduais também têm feito com o governo federal, que é a retomada de investimentos e obras de infraestrutura. Isso o presidente Lula está fazendo isso em todo o Brasil, não é só no Rio de Janeiro. Aqui nós temos o exemplo, como eu dei há pouco, né, do Arco Metropolitano, que está fazendo a parte Magé a Manilha, que estamos também retomando as obras do Comperj, lá em Itaboraí, o nosso polo petroquímico, né? A Petrobras já fez a licitação agora, vai abrir os envelopes. Eu acredito que no mais tardar em 60 dias vamos ter a retomada da tão sonhada refinaria aqui em Itaboraí, que vai gerar mais de 12 mil empregos diretos. Isso é fundamental. Mais Minha Casa Minha Vida, mais escolas técnicas, muito mais investimento, unidade básica de saúde, escolas de tempo integral e creche, como o Estado do Rio de Janeiro, os municípios do Estado do Rio de Janeiro fez através do PAC Seleções 2024. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, um grande abraço, valeu.